Vamos abrir a Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o último livro do Novo Testamento a ser escrito. Qual deles? Hein? O último que foi escrito. João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João. Ué, pastor, João foi o último? Sim. Ele está aqui porque ele está junto com os outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados sinóticos, e João, escrito para a cultura helênica, para os gregos, inspirado por Deus, foi escrito aos gregos. Mas ele foi o último livro a ser escrito. Mesmo depois do Apocalipse, foi escrito o Evangelho de Jesus segundo João. No capítulo 1, nós vamos ler 14 versículos. Eu gosto de pensar que é como se estivéssemos semeando no versículo 1, e quando chegarmos ao versículo de número 14, é como se tivéssemos um pomar com árvores frutíferas carregadas, ou seja, começa uma obra lá no versículo 1 e no 14º termina o discurso, a obra-prima desse texto de João. Porque uma obra-prima, ele é tão precioso que alguns acreditam que este texto era um hino. Isso mesmo, chamado prólogo joanino. Alguns escritores acreditam que ele era um hino cantado pela igreja primitiva. Quer dizer, nos nossos dias até tem alguma coisa cantada com este hino, né? No princípio, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Lembram disso, Osés de Paulo? No princípio, cantando esse texto aqui. Mas nós vamos ler e observe, quando chega ao versículo 14 é o ápice. Parece que não há mais para onde ir. Prestem bem atenção o que está dizendo, do versículo 1 ao versículo de número 14 ao 14º. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Esse homem, João, ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por ele, por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Prestem atenção agora. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do único gerado do Pai, o unigênito do Pai. Vamos orar? Senhor, obrigado a Deus pela riqueza desse texto. Obrigado a Deus por lidar com coisas tão especiais como os textos da palavra do Senhor. E, ó Deus, nesta hora, ó Pai, pedimos que o Senhor venha colocar no nosso coração, na nossa mente, te valer, ó Deus, das nossas emoções e do universo de significação de cada um de nós, para que Tu te manifestes e alcance-nos, ó Deus, na revelação do Senhor.
É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto ele é de uma riqueza extraordinária, porque ele vai fechar dizendo assim: o verbo se fez carne. Talvez você que nunca leu esse texto vai me dizer assim: pastor, não entendi nada. O senhor leu aqui, o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo veio e habitou entre nós, e veio para os que eram seus, e os seus não o conheceram, mas todos quantos o conheceram, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Pastor, eu não entendi absolutamente nada. Aliás, isso me faz lembrar um colega de faculdade, que eu dei a ele um Novo Testamento, logo depois que eu me converti, isso lá em 1980, e aí tinha um colega de faculdade, nós fazíamos engenharia, fazíamos física com orientação tecnológica, e aí ele era colega da turma de laboratório de física com orientação tecnológica, e eu dei a ele um Novo Testamento, e ele usava droga, fumava maconha, e aí eu disse: Leonardo, eu disse: Léo, lê esse texto, leia esse livro durante as férias. Nós íamos entrar em férias, e aí eu fui em férias, e ele foi embora levando um exemplar do Novo Testamento. Aí quando voltamos, eram só 20 dias de aula, de férias, e aí quando voltamos, eu estava chegando e parei na cantina da universidade, e aí ele veio na minha direção, aquele jeitão dele assim, e aí ele disse: Celso. Eu falei: ô rapaz, eu li. Eu falei: você leu? Aí lembrei que eu tinha dado o Novo Testamento. Ele falou: você leu o Novo Testamento? Ele falou: não, nas férias eu esqueci. Aí semana passada, agora, no final de semana, eu lembrei, aí eu pensei: puxa, eu vou encontrar o Celso e eu não li o livro que ele me deu. O jeitão dele falar. E eu disse: e você leu? E ele assim, ainda meio drogado, ele disse: li. Eu falei: o que você leu? Ele disse: o Apocalipse. Eu pensei: meu Deus do céu. Eu falei: e aí, Léo, como é que foi? O cara estava muito doidão, Celso. Ele viu o dragão com 7 cabeças. Rapaz, eu nunca peguei um negócio desse para ver tanta coisa que igual ele viu. Resumo da história: Léo, tempos depois, veio se converter, batizou-se na igreja da Fundação, em Guadalupe, tornou-se crente. Mas na primeira visão dele, era impossível entender. E na nossa primeira visão desse texto, a gente olha e não consegue entender muito bem do que ele está falando. Então vamos andar devagar para a gente conseguir entender, porque para mim aqui está uma das coisas mais profundas das Escrituras Sagradas. O verbo. A ideia de verbo, tá? Ela não é de João, ela é da filosofia grega. Saía do mundo imperfeito para o mundo perfeito, eu já disse aos irmãos, e sair do mundo perfeito para o mundo imperfeito vai ser traduzido para a gente, do grego para a gente, vai ser traduzido como verbo. Então, sair lá do perfeito para o imperfeito, verbo. No princípio era o perfeito, e o perfeito estava com o perfeito, e o perfeito era Deus. E ele veio e habitou no imperfeito, habitou entre nós. Ou seja, está falando de Jesus que vem habitar entre nós. Mas por que eu acho esse texto tão fantástico? Porque ele tem tudo a ver com você e comigo. E eu tenho certeza que você nunca percebeu isto. É o encontro do Espírito eterno, imutável, como foi cantado ainda há pouco, com a matéria. Deus, ele vem para habitar na matéria, ou seja, no corpo humano, na forma infantil, vai nascer como uma criança. E este encontro entre o Deus eterno, Criador de todo o universo, com a matéria, vai acontecer, vai ser descrito nesse texto. Mas o que é mais fantástico nesse texto, é que quando o Deus eterno, ele habita na matéria, a matéria continua envelhecendo.
isso tem tudo a ver comigo e contigo também. Mesmo sendo Ele Deus eterno e habitando na matéria, Ele não envelhece, Ele não se deteriora, Ele está acima do tempo. Mas a matéria, de criança passa a adolescência, de adolescência passa a juventude, da juventude passa a fase de adulto, e da fase de adulto passa para a morte. A matéria tinha nela algo que era eterno, mas mesmo assim ela continua envelhecendo. A narrativa bíblica diz que quando Deus criou o homem e soprou nele o Espírito eterno, fazendo dele alma vivente, Deus deu a ele algo que era eterno. E esse homem que tinha esse Espírito eterno, ele vai envelhecer por causa do pecado. A sua natureza física, ela deixa de se perpetuar e ela entra em deteriorização. Nós somos assim. Você tem em você algo que é eterno, que é o seu espírito. E ele habita na matéria, que é o corpo que nós estamos vendo. E mesmo sendo o seu espírito eterno, ou seja, ele não envelhece, ele não desgasta, ele não acaba, habitando em algo na matéria, que é o seu corpo continua no processo de envelhecimento. E ele diz lá no versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas eles nasceram, esses que nasceram de novo, porque do 11 até o 12 ele vai dizer, mas todos quanto receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não pela vontade da carne, mas pela vontade do Espírito de Deus. Ou seja, é a restituição da eternidade, não do corpo, mas do Espírito, para viver na presença de Deus outra vez. E aí vem o que eu disse que para mim é o fechamento, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Eterno se fez carne e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória do unigênito do Pai. Tal qual o Deus eterno, ele se faz presente na matéria em Adão, soprando o Espírito, como foi declarado ainda há pouco, enquanto cantávamos. Eu estava com o texto desde o início para pregar, e é como a gente percebe como Deus está conduzindo na mesma direção. Glaucia não sabia sobre o que eu ia pregar, às vezes ela até pergunta, mas não, desta vez não perguntou. Sopra em mim vento do Espírito. Você sabia que a palavra vento também é traduzida no Velho Testamento e no Novo Testamento como Espírito? Ruá no hebraico, ou pneumas no grego, no Novo Testamento. Fica fácil você entender, por exemplo, quando a gente fala em pneu ou pneumas, qual é a parte do carro que fica no chão rodando, cheio de vento? Qual é o nome? Pneu. Mas de onde vem essa palavra? Vem do grego, vento. A pessoa que estuda o seu pulmão profissional, ele é um pneumologista. Pneumo, espírito, vento. Isso mesmo. Pneumologista, quem estuda o Espírito Santo é um pneumatologista. Parecido, mas as profissões são bem diferentes. Deus sopra em Adão o que é eterno, para habitar no que é temporário. Deus vem em Cristo Jesus, que é eterno, para habitar no corpo que é temporário.
E nós, à semelhança de tudo isto, temos em nós um espírito eterno, que veio habitar num corpo que é temporário. Embora Jesus fosse eterno, fosse ali eterno, habitado num corpo, o corpo ainda conseguia continuar no processo de envelhecimento. Foi menino, foi criança, foi adolescente, foi jovem, foi adulto e morreu. E ressuscitou, mas passou pelo processo de envelhecimento, assim como todos nós. Você tem em você algo que se perpetuará, que não sairá, não deixará de existir quando sair desse corpo. Vai continuar vivendo, existindo, mesmo que o corpo se desintegre. Não, talvez por outro motivo tenha dito ainda o próprio Jesus e ainda Salomão: é necessário que o pó torne ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. E como que esse espírito volta para Deus? Ele precisa ser resgatado por Jesus Cristo. Ele diz: porque o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós nos reequilibramos, nós somos resgatados em Cristo Jesus. E Ele faz com que nós voltemos à capacidade de sermos eternos na presença de Deus por causa dele.